Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo, @pod.rirms, eu sou o Alex Figueiredo, aqui junto da nossa nave mãe Mídia Max, seja sempre muito bem-vindo, agradecer ao seu Carlos, ao Wesley, a nossa querida equipe técnica, a Letícia, aqui o nosso querido Marcos Germílio, que sempre está aqui carinhosamente fazendo toda a parte técnica aqui conosco, e também revelando para você os caras e os talentos que tem aqui na nossa cidade, no nosso Mato Grosso do Céu, que eu falo do céu e é do Sul, e também trazendo os talentos nacionais. Você sabe que esse final de semana promete, tem muita coisa que vai acontecer. Tem lá Gratiluz, Índio Brem, um beijo, um abraço, meu querido Pedro Silva, no nosso querido também Jamelão, que tá aí conosco. Já tem também projeto da Esparta já pra semana que vem, e no final de semana lá no Barolé tem também a Arena do Riso, e eu tenho a grata satisfação de ser o mestre de cerimônia desse evento que vai acontecer lá no Barolé a partir das 19 horas, beleza? Então, ó, fique esperto, daqui a pouco então, fica ali, ó, vai seguindo a gente nas nossas redes sociais, @pod.rirms, que você vai estar aí participando dos sorteios, viu? Os sorteios estão acontecendo, vão voltar com muita força agora lá no Instagram, para você poder trabalhar com a gente e se divertir cada vez mais. E hoje, trazendo aqui no meu coração, pro coração do mundo, esse cara que não é mais nada menos do que um narigudo, não, um cara gente boa demais, né? É um cara que é sangue bom, mora dentro do meu coração, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão, professor Carlão de Biologia. Eu falo professor mesmo, eu sei que ele fala assim, não, já faz tempo, filhote, fofo, como ele fala com todo mundo, mas, cara, é professor e vai ser até o final, porque eu acho que é assim que a gente tem como referência essas almas benditas. Bate aí, seja bem-vindo, meu lindão. E eu pergunto, Carlão do meu coração, cara, são quantos? 35, 38 anos? É isso aí, Alex. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você primeiro. Um alô para todas e todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo, o nome é professor, o sobrenome é Carlão. Olha aí. Então, depois de 38 anos em sala de aula, com a possibilidade de conviver com mais de 50 mil pessoas, sim, enquanto alunos e alunas, realmente o professor é o nome, Carlão é o sobrenome. Entre eles você e toda a sua família. Então é um prazer estar aqui falando com você sobre os nossos assuntos mais atuais, sobre algo que a gente pode contribuir com essa sua proposta bacana desse podcast. Cara, eu acho bonito quando você fala essa proposta atual. Meu pai fala isso pra mim. Meu pai tá com 70 e alguma coisa. Né? Eu falo alguma coisa porque ele não gosta. 79, vai. Aí ele fala assim, o meu desejo é um dia eu morrer jovem. Aí eu entendi, cara, mas pai, o senhor tem 79, não vai morrer mais jovem. Ele falou, não, jovem aqui, na alma, sempre atualizado. E você é uma das experiências mais atualizadoras de todo o movimento. Porque, por exemplo, eu lembro biologia, né? A gente trabalhava lá, eu era fascinado por biologia, só perdia para física, por isso que eu virei professor de física. Mas, cara, aí você começa a ver essa questão de evolução. A sociedade hoje, ela como inteligência emocional, que a gente está conversando, você acha que ela pode evoluir mais? Para ela poder evoluir mais, o que às vezes poderia ser feito para a gente poder realmente ressignificar os processos? Primeiro, é bacana essa oportunidade. Nós vivemos uma época na relação educador-educando e a família extremamente interessante. Eu concordo com seu pai, só que eu tenho uma outra frase para isso. Olha que louco. Nós somos jovens há mais tempo. Vocês são jovens há mais tempo. Né? Eu também sou jovem há mais tempo. Porque tem uns caras que a juventude aí daqui a um mês eu vou completar 59 anos de idade. Caramba, olha que top. É um tempo considerável de vida. Você é virginiano? Não, canceriano. Olha. E a certeza que eu tenho é o que toda professora deveria ter. É que cada dia que você passa em sala de aula, você tem que concluir o que Cora Coralina concluiu. O professor ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Consequentemente, o professor não sabe absolutamente nada. Quando se tem essa noção de entrega ao processo ensino-aprendizagem, o professor está num bom caminho ou segue um bom caminho. Infelizmente, nesse período todo que a gente convive com a educação, intensamente, a gente percebe que essa relação está diminuindo bastante. A relação educador-educando ela foi sendo desfeita ao longo dos anos e vejo hoje em polos bastante opostos, infelizmente. É aquela história que você está falando, por exemplo, há 20 anos atrás, recebi um boletim estourado,
O pai chegava assim e falava assim pro filho, que notas são essas, moleque, não é isso? Exato. E agora o pai chega pro professor e fala, que notas são essas, professor? Como é Na que verdade é é isso? assim, o pai chega dando uma dura no professor. A cara Por tijolada que já. você deu 2 pro meu filho? Caramba. Então, na cabeça dele, quem dá 2 para o filho dele é o professor, e quando o aluno tira 10, é o aluno que tirou. Então, na verdade, é um problema muito sério, porque não tem como você desenvolver o cognitivo se ele tem um empobrecimento ao longo do caminho de inteligência emocional. Olha aí. O que nos leva a sucesso em qualquer carreira escolhida é a célula-mãe. São valores que você adquire no seio familiar. Coisas simples como por favor, obrigado, com licença. Olha que bonito. O ato de ser gentil. Por exemplo, vamos ser prático. A gente ouve muita conversa, meu filho não come brócolis. Uma certa vez perguntei para o pai que me disse isso. O senhor come brócolis na frente do seu filho? Olha. Ou o senhor tem o hábito de comer brócolis? Porque, na verdade, a gente repete. Nós somos fruto desse núcleo familiar. É fato, isso é fato. A partir dessa consagração de valores que contribuem efetivamente para a nossa formação na inteligência emocional, nós somos colocados para o mundo, para as escolas, onde a gente vai ter, obviamente, o crescimento cognitivo, né, que vai exatamente corroborar para a nossa evolução. Qual é o grande problema disso? Hoje as crianças não têm tempo de serem crianças. Tá muito rápido, tá muito intenso. A escola Isso aqui tem tá dominando. prazo para pra- que ela possa acontecer. 5, 6 anos seria a idade ideal para uma criança se deslocar para uma escola. Olha. As crianças vão para a escola hoje precocemente. 2 anos de idade, 1 ano de idade. Então, quer dizer, isso se torna chato, repetitivo e faz com que ocorra o desestímulo no processo de ensino-aprendizagem. O rendimento não vai ser o mesmo. É aquela situação, assim, só fazendo um paralelo, por exemplo, eu trabalho numa mesma instituição há 10 anos. Às vezes eu me relaciono num casamento há 10 anos. Isso é tempo. Agora você pega uma criança que ela não tem essa noção desse tempo e põe ela 10 anos na frente da idade, 6 anos na frente da idade. Quando ela vai começar a viver, ela já não quer viver mais, ela já quer dar tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então, o que acontece assim? A criança sabe que 2 mais 2 é 4, agora não sabe por que é 4. Exato. E quando ela vai ser ensinada por que é 4, para ela se torna repetitivo, no rendimento não vai ser o mesmo. Então, na maioria, isso ou traz com que a gente tenha problema muito sério no futuro. Além disso, eu levanto a bandeira hoje, que hoje estou biólogo, estou biomédico, trabalho como profissional de saúde. Olha que louco. Só se reinventando, né? Acho que é o grande lance. Por isso que a gente é criança mais tempo. Né? Então, a gente fazer dessa experiência E sem etarismo, né, meu irmão? fazer Porque planos a todo e qualquer momento. você começou a migrar para biomedicina agora, recente. Não tem 10 anos isso? Não, tem menos. Tem- Eu chego olha, lá. E bonito isso. Eu acho que é muito bacana, porque eu acho que a gente tem de alguma forma corroborar com o próximo. E eu acho que hoje nós temos a escola e a família estão distantes. Muito. Eu Não acho tem que uma eles têm ponte, tem um abismo. Eu acho que tem que conversar, tem que existir um elo, uma conversa e um planejamento exatamente entre família e escola, para que a gente possa criar os filhos. O interessante é que a gente tem que imaginar que a gente cria os filhos para a nossa ausência. Para que eles possam viver com todas as adversidades com as quais a vida pode proporcionar. Nós temos que proporcionar essas possíveis situações ou simular essas possíveis situações para que ele possa ter um crescimento emocional e, acompanhado para e passo no crescimento cognitivo, escolher o que ele quiser ser. Cozinheiro, engenheiro, médico, astronauta, e ser um bom profissional. Porque se ele é feliz, ele vai ter sucesso. Eu acho bonito você falar, por exemplo, escolher o que ele quer ser. No nosso tempo, né, era aquela coisa, eu quero ser modelo Barbie e o outro quer ser jogador de futebol. Hoje a galera, não, eu quero ser um influencer digital. Sim. E eu quero ser um TikToker, né? E aí, nessa brincadeira, nós temos uma sociedade, a sociedade se não alguma coisa próxima disso, mais doente emocionalmente que nós temos na história. Eu queria entender até hoje essa relação de influencer, por exemplo. Como é que eu posso influenciar alguém se eu tenho 20 anos? Se eu tenho 20... Por exemplo? É um exemplo qualquer, mas assim, vou influenciar de que forma? Qual é a vivência que eu tenho
De vida, de tudo, o processo. Entre acertos e erros, e na verdade, eu vou até chegar na minha história, são os erros e as adversidades que nos acrescentam e fazem com que a gente pare para pensar e reflita. Então é muito sério isso. Né? Então, torna as relações muito rasas. Assim, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 anos daqui a um mês, muito bem vividos, intensamente, e recentemente, em 2015, fui diagnosticado com uma doença muito rara chamada aplasia medular severa. É uma doença muito rara, realmente. E a única cura possível seria com um transplante de medula óssea. Caramba! E a possibilidade de se encontrar um doador compatível é 1 em 100 mil. 1 em 100 mil? É literalmente... Quase ganhar na cena. Exatamente. Então, essa relação não me trouxe tristeza. Primeiro, trouxe desafio, quando eu recebi o diagnóstico, assim, independentemente da fé que você professa, eu tenho muita fé. Eu não pedi a Deus a cura. Eu pedi a Deus a força para lutar para obter a cura. Olha ele. Eu tive que sustentar, ou fazer parte, ou contribuir com o sustento da minha família desde os meus 17 anos. Então, a responsabilidade é algo que já fazia parte do meu dia a dia desde a minha pré-adolescência e adolescência. E eu só pedi porque minha mãe ainda estava viva, e só tem eu não tenho parentes para com quem dividir essa responsabilidade. Eu só pedi a ele exatamente isso. Você me dê força para lutar contra essa doença, eu quero obter a cura. Porque o que eu te peço realmente é que você não me deixe antes da minha mãe, porque eu não tenho com quem deixar a minha mãe. Quer dizer, você pediu a oportunidade de ser o natural. Isso é inteligência emocional. Olha aí, cara. Que eu herdei de uma família onde minha mãe não sabia escrever o nome, meu pai malemar sabia escrever o nome dele. Isso não quer dizer ser uma pessoa letrada e com recursos financeiros. Sim. Então, de posse disso, fui internado no hospital regional, sou um paciente SUS, 100% SUS, como todo paciente de alta complexidade no Brasil, Olha aí. Nos grandes hospitais, Beneficência Portuguesa, Albert Einstein, Sírio-Libanês, 90% do atendimento desses hospitais é bancado pelo SUS, as pessoas não sabem disso. Olha aí, cara. Então, essa doença me trouxe para um mundo e um universo que hoje eu vivo e aprendo todos os dias e tenho a convicção disso. Fui internado no hospital regional, recebi a maior doação de sangue para um paciente na história de Mato Grosso do Sul. Caramba, quantos litros você recebeu? No leito do hospital, eu resolvi agradecer todo esse volume de doação. Eu falei, enquanto eu tiver, ou o tempo de vida que eu tiver, eu vou dedicar a doação de sangue e medula óssea. Eu não sei quanto tempo eu vou ter. Olha que imenso. E saí de lá, tomando um número muito alto de comprimidos para ter uma vida mais ou menos compatível, esperando um doador com uma possibilidade em 100 mil, tomando 2 transfusões de sangue mensalmente, às vezes eu tomava 3 transfusões de sangue. Ô, louco! Porque a aplasia medular, quer dizer, a falência da medula óssea que produz o sangue. Não consegue produzir, você tem que repor. Você tem que repor. E comecei o projeto, visitando escolas, e não contente com a informação que tinha, voltei para a faculdade, aí que eu fui estudar biomedicina. Olha aí. Com 51 anos, com uma doença grave, sem saber se iria terminar o curso. E no ano seguinte, 2016, eu recebi a notícia que teria um doador. Caramba! Tive um doador, realizei o transplante em novembro de 2016 e conheci, hoje é um jovem que tem 30 anos, fez 30 anos esse mês, chama-se Luiz Eduardo, mora numa cidade pequenininha chamada Rio Azul, a 200 quilômetros de Curitiba. Caramba, o relâmpago caiu e um filho, ganhou um irmão de sangue. E então fui repaginando e reconstruindo a vida aos 51. Aí concluí com 52, voltei para Campo Grande. Até o dia do meu diagnóstico era um fumante compulsivo. Olha, é uma outra vida, não é? Parei de fumar no dia que recebi a notícia da minha doença, que eu tive que parar de fumar. Então, a vida foi mudando e foi se readequando. E essa grande adversidade faz com que você viva um dia sem saber se você vai ter o dia seguinte. E como rir desse dia? Porque eu sei que você, por exemplo, para quem acompanha no Facebook e sabe, o que eu falo, por exemplo, ele trouxe da alegria a tua resiliência, não foi, meu irmão? Exato. Às vezes o penteado nosso já é definitivo, mas tinha dia que ele chegava a colocar uma peruca, tinha um dia que ele chegava de Barbie, tinha um dia que chegava de super-herói. Cara, e isso aí é fazer do limão a limonada.
Né? Exato. E é isso que eu falo, que às vezes a gente precisa ter referências nesse sentido, para poder, sabe, dar o despertar, dar corpo às pessoas. Exato. O que acontece? O ato de você acordar, abrir os olhos, você ter um novo dia, é uma nova oportunidade. Oi. O que você vai viver ali, você não viveu ontem, não viveu amanhã. Você vai viver aquele agora, presente. Concentrou. Então, o fato dessa nova possibilidade de acordar e ter a possibilidade de ver um novo dia é um motivo suficiente para estar alegre. Então, eu desenvolvi um binômio. Alegria por acordar e ter experiência para viver um novo dia. E, ao mesmo tempo, no final daquele dia, eu poderia não ter o dia seguinte. Então, o binômio que eu levo na minha existência é alegria e intensidade. Alegria e intensidade. Não é rir feito bobo. Entendi. Sim. Alegria pelo fato de estar vivo e poder responder a todo e qualquer estímulo que o mundo te proporcione. Intensidade é você ter a noção de presença de 100% Viver naquele com ponto. intensidade é produzir e realizar e executar. Não é pensar em dar um abraço, aí é dar um abraço. Vai e faz. Não é pensar em dar um beijo, é dar um beijo. Não é pensar em transformar o mundo, é ousar transformar o mundo. E esse mundo que você está falando, que eu achei interessante, é você transformou de dentro para fora. O convite que foi feito a você é de dentro para fora. É tipo, Shazam, deu raio lá, 1 para 100 mil, maluco. Aí você começou a desenvolver um novo curso, uma nova vida e um novo estilo de vida. Hoje você é maratonista, cara, como é que é isso, velho? Antes... Foi a inteligência emocional que estamos conversando desde o início do nosso papo que me massa. proporcionou enxergar a vida dessa forma. Olha aí. Não foi a matemática que eu aprendi na escola, não foi a biologia que eu aprendi na escola. Foi a inteligência emocional que eu aprendi no seio familiar, que hoje faz muita falta para a formação das crianças. Aliado a isso, a gente vai chegar em outra bandeira que eu tenho com o Instituto. Aí, voltando, eu tinha algumas metas, transformar o projeto em Instituto para amplificar as ações. Hoje é um Instituto Sangue Bom, nós temos nas páginas, nas redes, @Instituto Sangue Bom no Instagram. Instituto Sangue Bom, galera. Sangue Bom. Fica esperto. Você tem uma noção como funciona? Com o Instituto eu pude desenvolver um site, consegui o site que foi doação de um colega, mas eu não consegui nenhuma ação e trabalho voluntário para tocar o site. Todos que vieram ficaram alguns minutos, alguns dias, e isso quer dizer, o trabalho voluntário no Brasil ainda engatinha. Engatinha. Né? Mas com o Instituto, como é que eu faço? Com o Instituto, hoje ele é o maior instituto de ações voltadas para a medula óssea do mundo. Caramba, rapaz. Eu não tenho uma sede física, eu não tenho conta bancária, eu não aceito doações em dinheiro. Em 2022, realizamos 505 ações. Esse ano, fechamos ontem 202 ações. Nossa. Realizando parcerias com diversas instituições privadas, público-privadas, públicas, escolas, universidades, comerciantes, falando sobre o que é mito e verdade sobre doação de sangue e medula óssea e executando campanhas, dirigindo as campanhas para a única estrutura que pode fazer essa coleta, que é o nosso Hemosul, que é o nosso Hemocentro Coordenador. Olha que legal. Contribuindo. Gostei de uma ideia que você falou agora. Voluntariamente. Assim. Que massa, mano. Para que o Hemosul funcione. Sim. Isso é o meu papel. Mito. Você falou mito ou verdade? Exato. Cara, um mito que as pessoas têm muito de doar sangue e tal, é de que ela vai perder potência. É um mito, né? Porque é justamente o contrário, né? Não, assim, o sangue, por exemplo, o homem pode ter uma regularidade de até 4 doações ao ano. Mulher até 3 doações ao ano é o indicado. Isso porque o organismo repõe esse sangue doado de forma natural, tranquila e espontânea, sem que haja dano. Esse volume e esse número de doações é comprovado e é estudado cientificamente para que o doador permaneça saudável ao praticar esse gesto, que é um gesto de amor. O ato de doar é um gesto de amor. E me relacionando com isso, quando eu retornei em 2017, transformei o projeto em instituto e amplificamos as ações. Trabalhamos não só com campanhas de doação de sangue e medula óssea. Eu tenho, por exemplo, o projeto Use e Devolva, Seja Sangue Bom, que é com cadeira de rodas, cadeira de banho, camas hospitalares, muletas, andadores. Nós temos milhares de itens emprestados e eu não conheço ninguém que eu atendo com o Instituto. Olha, rapaz, que legal. Não conheço ninguém. Conheço uma outra pessoa. Ela sabe que se eu apresentou sou. E ela sabe que eu sou, mas eu não sei quem são. Olha que massa. Acho que esse é o grande negócio. Eu tenho um que eu coordeno e que nós
não podemos participar, que é o Doe Cabelos Construa Sorrisos. Que é a doação de mechas de cabelo. Essa campanha aí, pra mim, é muito bonita, mas... Para confecção de perucas para mulheres em tratamento Sim. oncológico. A gente tem essa parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital aqui de Câncer Alfredo Abrão e com o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, onde eu fiz o meu transplante. Tem um hospital, tem o sangue bom nas escolas, sangue bom nas universidades, sangue bom nos hospitais. Ou seja, tem a corrida sangue bom, tem vários produtos sangue bom. Cara, me fala dessa corrida. E, porque eu vejo que você... E você foi o primeiro, não foi do estado? Quando estava internado, eu assisti, que são 120 dias de internação, todo o processo, 32 em isolamento total. Não. Então eu estava com a minha namorada, que está comigo até hoje, eu quero até, em nome dela, chama-se Tatiana, olhar para a tela. Manda o coração. Tatiana, te amo. Sangue bom, né? Em seu nome eu quero mandar um beijo a todas as mulheres, porque eu sou o cara mais feminista que eu conheço. Né? E defendo e luto veementemente para a conquista e para o empoderamento feminino. O mundo vai ser bem melhor. Nós precisamos de pétalas de flor. Um beijo, obrigado, mulheres. Tati, eu te amo. Então, essa mulher ficou comigo e estava comigo há um ano quando eu recebi o diagnóstico. Olha. E não me abandonou. E em 90% dos casos isso acontece. Acontece, né? E nesse momento também eu quero dividir com você e com vocês algo que é muito comum, não só numa situação como essa, mas numa situação adversa. É muito comum numa situação adversa, extrema como eu vivi, assim, das pessoas que eu mais esperava um apoio, eu não tive nada. Você tem as costas, né? Das pessoas que eu menos esperava, você teve tudo. Eu tive tudo. Então, mas tudo isso faz parte de um processo de ensino-aprendizagem que é a vida. Olha que louco. Mas graças à inteligência emocional que eu defendo, eu pude conviver, passar por elas e seguir meu caminho. Não foi o que eu aprendi na escola, foi o que eu aprendi na minha família. Os valores que fizeram com que eu estivesse sorrindo no momento mais adverso, que eu não perdesse a esperança, que eu continuasse lutando, tivesse como foco o cuidar da minha mãe, pedindo a Deus a força para lutar pela minha vida contra uma doença extremamente grave. E o núcleo familiar hoje, a gente sabe que ele está sendo super atacado. A gente estava tendo um diálogo aqui anterior, antes de abrir as câmeras, né, que existem alguns filósofos de plantão que querem dar a receita. Ó, a receita é essa aqui, a receita é essa aqui, a receita é essa aqui. E na verdade, hoje é tão dinâmico a carência que existe da gente saber o que é família mesmo, que a gente não tem um ponto de referência, mas as pessoas querem vender os seus produtos como referência. Onde a gente encontrar esse equilíbrio desequilibrado? Não tem como você fazer um omelete se você não quebrar ovos. Que não sejam os meus. Não tem como. Então, assim, existem várias possibilidades, várias teorias, vários estudos que às vezes não tem nem referência, mas enfim. Mas eu acho que você não mexe no que está ganhando. Quando alguém me fala assim, pô, dá para meu filho o que eu não tive. Eu acho que você deve fazer a seguinte reflexão. O que eu tive me fez uma boa pessoa? Entendeu? O que eu tive, que tanto questionei na adolescência, que é natural. A aborrecência que os caras falam. Está me fazendo uma boa pessoa para encarar o mundo, ser uma boa pessoa, ser um bom profissional? Se você chegar à conclusão que o que você teve te fez uma boa pessoa, você vai mudar a fórmula para quê? Não tem porquê. O time que está ganhando, não se mexe. Né? Isso é muito comum na teoria também, mas até para colocar isso em prática é difícil. Né? Então, começa por aí. Então, eu não sou filósofo, mas respeito todas as filosofias. As minhas experiências são práticas. E observei isso em 38 anos dentro de sala de aula, convivendo com quase 4 gerações de cada 10 anos. E vejo os resultados. O que não falha nunca? Amor. Isso não falha nunca. Agora, o amor não quer dizer excessivamente só beijo. Eu digo o seguinte, do caimão. O dorso da mão é suave. O ventre do mesmo órgão que a mão é áspero. E a linha que divide os dois lados é muito tênue, você quase não observa. Fato. Então, educar, no meu ponto de vista, sendo um cara extremamente democrata, não é um gesto e uma atitude democrática. Educar, eu não preciso amar para educar. Para educar, eu tenho que dar exemplos e valores.
E limite, às vezes, seria O limite é a disso? parte áspera da mão. Ah. O beijo e o abraço é a parte suave da mão. Porque é bonito você falar assim e trazer para a prática. Né? Porque o processo educacional hoje, a gente é professor, estou há 28 anos, e eu vejo com muito carinho quando você fala que o exemplo arrasta, alguns filósofos também falam isso. Pô, por exemplo, hoje, eu me encantei tanto com a educação, com a arte e tudo, aí eu olhei para trás, eu olhei para minhas pegadas, e hoje eu tenho 2 filhos que são atores. Né? Então, às vezes você fala assim, cara, mas eu eduquei eles para ser o que eles quisessem, mas a inspiração veio do exemplo. E às vezes o exemplo de amar é uma coisa muito, como você falou, é uma linha super tênue. Porque amar não pode ser desequilibrante. Amar tem que ser edificante, não é? E às vezes a gente não faz isso. A gente fala assim, não, filho, eu te amo, você pode fazer o que você quiser, monta no colo da vovó, dá tapa na cara do vovô, arrebenta lá no supermercado, pode fazer piti, não é? E não é por aí, como é que é esse Amar lance é de renúncia. limite? Amar é renúncia, amar é dizer não, amar é dar exemplo. Não é especificamente só dizer sim. A arte de dizer não, não tem. A dizer não educa. E você consolida e prepara exatamente o seu filho, sua filha, para um mundo que você não vai estar presente. É exatamente para isso que a gente educa. Tem até um filósofo agora, esqueci o nome dele, ele lançou um livro, não sei nem se é filósofo, sobre a sociedade do cansaço. Né? Que nós hoje estamos tão buscando os cliques, os likes, que nós estamos cansados. A gente está sendo consumido por uma inteligência que não é mais humana, ela é artificial. E a inteligência artificial, se não é humana, e se cresce excessivamente, faz com que a inteligência humana, cognitiva, afetiva desapareça. Ou seja, nós estamos em extinção? A caminho de. A caminho? A caminho de. Caramba, quer dizer que eu posso ser filho do Quando o seu café dementador lá. que você vai tomar na sua padaria deixar de ser servido por um ser humano que lhe atende sorrindo e falando bom dia e for feito apenas por uma máquina, Já foi. e você não sentir falta de alguém te atendendo, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que toda tecnologia é uma ferramenta que veio para nos servir, para nos dar conforto, melhorar a nossa acessibilidade a informações. Então, não se pode confundir acesso à informação com conhecimento. Então hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento e pouca sabedoria para poder administrar esse conhecimento. Seria essa viagem da maionese? Conhecimento a gente adquire, segundo Cora Coralina, com bons livros. Olha aí. Mas Cora Coralina, e sabedoria? Ah, sabedoria. Essa com bons mestres. Aí, ó. Então, o que acontece? Isso nós estamos perdendo. E a consequência disso ainda é uma teoria. Eu defendo a minha teoria porque eu vi e vejo a diferença. Por exemplo, a educação física escolar é uma bandeira que eu levanto hoje assintosamente. Nós não temos mais educação física escolar obrigatória nas escolas. Não. Nós temos deficiência neuropsicomotora, TDAH, autismo, obesidade, depressão, ansiedade. Uma série de mazelas. Uma série de mazelas pela alimentação irregular. E falta de prática. Mas muito por falta de atividade física obrigatória. Que não é só o desenvolvimento neuropsíquico e motor. Vamos lá. Para entender mais ou menos isso, para você, além de você ter o crescimento adequado, o fortalecimento dos músculos, dos ossos, formação do seu organismo, vamos imaginar o seguinte: os esportes coletivos te ensinam a trabalhar em grupo, liderança, resiliência, a perder, ensinar a frustração, com lealdade e tirar da derrota a lição para que você possa vencer no futuro. Nos esportes individuais como o atletismo, você aprende a superar seus próprios limites, porque é esporte individual. Superar limite. O seu próprio limite. E é Você por vai isso para uma corrida, é você sozinho, você não tem de quem reclamar. você e o criador, né? E aí, vou reclamar de quem? E o esporte individual ensina você, chegou em terceiro, você quer chegar na frente do segundo, na frente do primeiro. Você não vai odiá-los. Você vai querer superá-los na pista com ética e com conduta. Olha tudo que o esporte traz e foi ceifado das crianças.
Eu não consigo admitir que alguém, não vou levar minha criança na escola porque ela vai suar. É complicado. Eu me lembro que eu chegava a suar bicas. Fazer aquela parte de atletismo no solzinho, batendo na cabeça. Eu tinha cabelo na época ainda, mas chegava em casa e falava assim, ai, vou descansar. Descansar do quê, meu filho? Vou descansar. Hoje, o cara sai, a criança sai da escola, já está conectada. Isso quando lá dentro também ela já não está conectada. Ou seja, ela não descansa. Por exemplo, numa sala de aula não pode ter a presença de uma tecnologia como essa. Se não tiver um objetivo específico para ser utilizado, não tem propósito. Porque não existe concentração multifoco ali e fica afetado. Eu vou desenhar uma célula num plano só. Porque o resto eu quero que ele imagine em outra dimensão. Eu não quero que ele veja, eu quero que ele imagine. Estou desenvolvendo a capacidade cognitiva deste cidadão, dessa cidadã. Interessante. Agora, depois eu vou utilizar para fazer um reforço, uso um recurso tecnológico que a escola oferece para poder melhorar. Mas primeiro tem que imaginar. Nós perdemos a capacidade de imaginação. Nós perdemos a capacidade de criação. A gente só não perdeu mais cabelo porque não tem mais, né, irmão? Eu queria que as pessoas fizessem uma análise das letras que encontram nos cadernos dos filhos. Na caligrafia? A caligrafia. O hieroglifo? Né? Porque hoje em dia parece que tem uns pandas escrevendo assim, né? Às vezes não tem um rabisquinho assim, preto e branco, fazendo dálmatas. A educação física contribuiria, porque é desenvolvimento neuropsicomotor, né? E o caderno de caligrafia, por exemplo, eu no ensino médio, eu estava trabalhando em uma determinada escola que eu pedia caderno de tarefa. Porque eu estava trabalhando só com os alunos que vinham do nono ano, eu falei, não quero mais cursinho, eu quero trabalhar com a criança que sai da pré-adolescência para a adolescência. Deixa eu ajudar nessa transição. Aí questionaram, mas você vai pedir caderno de tarefa? Eu vou. Você viu a letra das crianças? Um hieroglifo. Como é que eles chegaram ao primeiro ano com uma letra dessa? Hoje, com esse advento desse novo Enem, de todos os processos, a gente não vai nem entrar nesse processo, porque senão a gente vai ficar tudo louco. Aqui vai ter mais resenha de meia hora, 20 minutos no mínimo. E deixa eu te perguntar, nesse seu momento de você trazer o processo seu interno de superação, de onde que veio essa vontade de sentir o vento no rosto mediante o seu próprio movimento? Caminhar, correr, como você está fazendo hoje? Porque eu sei que você está internado esses 32 dias em isolamento, eu vi alguns programas e vi 2 programas de grande audiência, um com uma atleta transplantado de coração, triatleta, e outro com um transplantado de medula, como eu, na natação. Aí eu falei para minha namorada assim, Tati, quando eu sair daqui eu quero isso aí. Ela falou assim para mim, tudo bem, meu amor, primeiro vamos sair daqui, né? Eu falei, vá, primeiro vamos sair daqui. Uma etapa de cada vez. Então eu saí de lá, voltei. Eu tive um rebote sério, como o tratamento é muito intenso para quem recebe o transplante. Eu tive um acesso e uma crise de pânico pós-transplante, que é um rebote normal. E já tinha tomado muito medicamento, eu tomo muito pouco remédio, apenas quando é necessário. Quando é necessário, só quando é estritamente não ter outra saída. Então eu procurei um médico, que tinha trabalhado comigo, o Dr. Johnny Afonso, que foi seu professor também. Hoje é um médico extremamente conhecido, Dionizão, querido e competente na especialidade dele. Ele falou, Carlão, e aí? Eu falei, eu não quero tomar remédio. Eu falei, o que você quer fazer com isso? Eu falei, cara, eu quero voltar para a atividade esportiva. Eu falei, então vamos curar a sua ansiedade com a atividade esportiva. Ele propôs isso. Eu falei que eu queria, falei assim, vamos usar o esporte para você curar. Unir o útil ao agradável. Aí eu, obviamente, procurei acesso. Nunca começo uma atividade física sem orientação de um profissional. Sem fazer um check-up. Porque hoje em médico, dia fisioterapeuta e atividade física com educador físico. Eu procurei pessoas para me ajudar, encontrei o Kleber Amado, um ex-aluno, que hoje é comentarista tanto do canal Band Esportes. O Clebão tá aí. Tá aí. É colega aqui dos meninos aqui, o Marcos Emílio, dá um oi aqui, oi e tal. Aí começou a me treinar, começamos a fazer isso aí. Em 2017, comecei com caminhada, academia, para fazer reforço muscular. E fiz 10 corridas de 5 km no ano e fiz minha primeira São Silvestre. E assim foi. Em 2018, eu fui para a associação, hoje estou até hoje, na Associação Brasileira de Transplantados. Sou diretor nacional região Centro-Oeste da Associação Brasileira.
e temos um time Brasil de atletas transplantados. Fui convidado a fazer um teste no atletismo e fui incluído no time brasileiro de atletas transplantados. Já em 2018 participei dos Jogos Americanos em Salt Lake City, já fui para os Jogos Latino-Americanos na Argentina, 2019 para os Jogos Mundiais. E aí, ao longo disso, a gente foi melhorando a nossa performance, foi melhorando a nossa capacitação. Semana passada, eu estive participando dos Jogos Brasileiros de Atletismo Master, Copa Brasil de Atletismo Master. Detalhe, hein? Competindo com atletas transplantados e não transplantados. E eu me lembro que na época, quando a gente se conheceu há 30 anos atrás, e tinha cabelo, você também, você falava, ô, vamos correr um pouco. Cara, para, correr. Como é que é correr? E agora você é uma nova vida. Você reencarnou junto com esse negócio. Há 10, 12 dias atrás eu consegui. Na 5ª Copa Brasil de Atletismo Master, eu sou campeão brasileiro dos 400 metros com recorde da prova. Olha que legal. Master, sou campeão brasileiro de salto de distância com recorde da prova. Sou vice-campeão brasileiro, medalha de prata dos 100 metros e sou medalha de bronze no arremesso de peso. O que você hoje, no auge dos seus 58, né? Daqui a pouco 59, se você pudesse, né? Naquela questão assim de voltar no tempo, de volta para o futuro, se chegasse no seu Carlão de 30 anos atrás, ele com 29, diga assim, ô filhão, ô fofinho, chega aqui. Que conselho que você daria para ele nesse momento, assim, falar, olha, presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Eu acho que eu não posso dizer, eu vivi intensamente. E acredito que exatamente é o erro que contribui para a nossa evolução. Nós temos que ter humildade para admitir que erramos. Você não ia falar assim, cuidado com aquele boleto, tá? Não. O que eu ia dizer? A única dica que eu dou, que eu poderia dar, ouça os mais velhos, ponto. Eu não vou pedir, eu queria ter começado a correr. Não, eu comecei a correr no momento certo, eu comecei a conquistar no momento certo, eu comecei a lutar no momento certo. Tudo aconteceu dentro daquilo que poderia ter acontecido. O importante é que a gente observe e tenha a humildade de entender o que cada adversidade e erro quer dizer. Os acertos não nos acrescentam nada, Alex. Porque hoje você está mais novo do que erro. Né? O que nos acrescenta é o erro. O que faz o ser humano crescer é o erro. O Cortella fala uma coisa semelhante. Sim. Ele fala justamente que só erra aquele que tenta. Então, a arte do tentar é a arte do saber errar sempre. De errar sempre. E não buscar a perfeição. Você vai buscar acertar. A perfeição não nos cabe. A perfeição é uma utopia. A utopia também que me move. Eu sonho com o Instituto transformar Campo Grande, transformar Mato Grosso do Sul. Na cidade e no estado mais doador, portanto, que mais pratica o amor através da doação de sangue e medula óssea. É uma utopia? Por isso, realizo tantas ações incansavelmente, buscando o melhor das pessoas através de um pequeno gesto de amor, chamado doação de sangue e medula óssea. E como que a gente faz no processo prático? Por exemplo, eu já doei sangue, já sou cadastrado como doador de medula óssea, mas para um leigo, que às vezes o cara chega assim e fala, não, busca lá o Hemosul, às vezes é só buscar o Hemosul, ou simplesmente é levantar a bunda da cadeira, corre lá agora. Procura Hemosul com documento oficial com foto. E tá só isso. Se você tem acima de 51 quilos, tá lá no Hemosul, se você tem acima de 51 quilos... 51 quilos, gente. Que é o peso mínimo. Para Mato Grosso do Sul, e os demais estados é 50 quilos. Tá? Tem entre 16 e 69 anos. Olha. Procura Hemosul e doe sangue. Existem vários critérios. Você vai passar por uma triagem clínica. Você vai ser avaliado clinicamente para saber se você pode doar. Tem isso. Faz uma triagem. Esse processo triagem. todo, triagem, doação, até no máximo meia hora, você vai perder do seu dia. E não imaginar o seguinte, se você vai doar, você tem que ter o que doar, não é isso? Sim. Então você não vai fazer doação de sangue em jejum. Você vai bem alimentado. E depois da doação você recebe um lanche. Eu vi, tinha umas pizzinhas. Se você quer se cadastrar como doador de medula óssea, não tem peso mínimo, mas só pode acontecer hoje entre 18 e 35 anos. O que mudou recentemente, há quase 2 anos. Quer dizer o seguinte, antes era entre 18 e 55 anos. Sim, eu sou do tempo dessa. Quem se cadastrou nesse período ainda permanece ativo no cadastro até 55. Os novos doadores, os novos cadastros de doadores só pode ser feito entre 18 e 35.
Ah, é, rapaz? Olha, isso é uma novidade. É uma novidade. Até porque tem várias explicações para isso. A pega da medula e o sucesso é maior nessa faixa. É o crescimento do chamado transplante haploidêntico. Haplo, você aprendeu na biologia de haploide, diploide, e haplo é metade. Isso quer dizer, com o advento da tecnologia de transplante, da terapia utilizada para o transplante e pós-transplante, pessoas que têm entre 50% e 60% de compatibilidade pode ser feito, principalmente parental. Olha. Então, não há necessidade, como no meu caso foi 10/10, o meu doador 100% compatível comigo. Caramba, que legal, rapaz. Então, isso tudo é um fator que ajuda muito. Então, a tecnologia vem evoluindo. O que não está evoluindo? O amor. A O adesão. número de doadores diminui. As pessoas curtem e compartilham, mas o que salva a vida é a bolsa de sangue. E eu vou usar o sangue para dizer para você, para todo mundo que está nos assistindo, para colocar eu chamo sangue e denomino o sangue como um milagre da vida. Olha. E o milagre da humanidade. Por quê? E o sangue e deveria estar sendo usado, e eu luto para isso, para salvar a humanidade pós-pandemia, que deveria ser mais fraterna e não está sendo. E por esse motivo a gente sofre muito, porque algumas cirurgias que são extremamente importantes ainda não acontecem porque precisa ter sangue, precisa ter uma reserva de sangue, precisa de ter ali um ponto de apoio no processo. Vamos fazer a análise que eu estou fazendo. O sangue que circula no meu corpo é igual ao seu, igual da equipe técnica que nos está nos dando apoio e de todos que estão nos assistindo, certo ou errado? Perfeito. Então o sangue meu é igual de um chinês, de um canadense, de um boliviano, de um belga, de um ucraniano, de um russo, de um turco, de um libanês, de um sírio. Não vê raça, não vê credo. Se o sangue é o mesmo, é inegável que nós temos um parentesco. Inegável. Concorda? Perfeito. E além desse parentesco garantido, porque todos nós temos o mesmo sangue líquido circulante, que garante a nossa existência, esse produto não pode ser produzido artificialmente. É. Para quê? Aí que vem o X da questão. Para que o ser humano enxergue no próximo um irmão, uma irmã, que efetivamente o é. E para que ele possa salvar o próximo, ele sai da sua zona de conforto, pratique empatia, porque ele está precisando da minha ajuda, estenda o braço, praticando solidariedade e permita que esse sangue seja colhido e transfundido no próximo. É realmente um ato de amor. Porque é o único processo que existe. Sem esperar resposta. Não é um like, não é olha, eu vou profetizei aqui na... Não vivemos sem um like. É importante que a mensagem chegue. Ela é um dos lados positivos. É um dos processos, né? Mas não é assim... Porque às vezes é o que você acabou de falar. Por exemplo, hoje a gente curte, compartilha, legal, top, compra camiseta, nunca usa, mas aí, né, faz um processo, não sei o que lá. Mas nunca foi doar sangue. Mas, cara, quantas vezes você vai no ano doar sangue? Se você for uma, você já salvou 5 vidas. Eu li na propaganda. 4. A sua, né? 5, vai lá, 4 mais uma. A sua até porque faz assim, eu tenho um provérbio chinês que diz o seguinte: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flor. Exato. Então, é uma via de duas, né? Pistas. Faz bem para quem recebe e faz muito bem para quem está praticando, exercendo o ato da solidariedade. E eu, por exemplo, que sou leigo, eu quero me conectar ao Instituto Sangue Bom. Como é que eu faço? Como é que faz? Como é que me torno voluntário? O arroba Instituto Sangue Bom. No Instagram. Nós colocamos lá as nossas ações, a nossa ponte de contato. Agora eu estou amplificando as ações do Instituto. O Instituto, em 2023, vai amplificar muitas ações. A gente vem mais forte do que a gente já era. A gente vai trabalhar em outras áreas. E a grande bandeira que agora eu divido com vocês, além da doação de sangue, doação de medula óssea, que é a partir daí que a gente encaminha todos os demais projetos do Instituto, é exatamente lutar incansavelmente pela prática esportiva em todos os níveis, com o primeiro passo, o retorno da educação física escolar obrigatória em todos os níveis escolares. É uma bandeira forte, hein?
É uma bandeira que vai contribuir com a melhoria de vida dos nossos filhos, dos nossos netos, A nossa. da nossa vida. A nossa. Então, quer dizer, na prática mudou a minha existência e me dá uma qualidade de sobrevida absurda, fantástica. Eu nunca imaginei que fosse conhecer um outro país na minha vida. Olha. E além de conhecer outro país com o esporte depois do meu transplante, eu estou representando o meu país em competições internacionais. Que lindo, hein, Em cara? competições nacionais, eu represento minha cidade e meu estado. E isso pós? Aos 58 anos, por isso que eu digo, sendo criança há mais tempo. Nunca é tarde para começar. A gente não pode ficar se encostando em desculpas. Campo Grande, querendo ou não, é uma cidade rica em praças esportivas, em praças que você possa caminhar, Adote. que você possa ir fazer sua caminhada, praticar sua corrida. Acredito que existam vários processos e projetos do município também, como também tem do esporte, da FUNESP e da Fundesporte, que nessas praças distribuídas ao longo aí do município tem um acompanhamento com danças, com atividades físicas, acredito que tenham, eu sei da existência de vários. Tem escolinhas de futebol, eu acho fantástico, mas colocar o filho para fazer uma escolinha é bacana, mas o que educa é a educação física escolar. Trazer para a realidade. Para ele fazer manutenção A escolinha depois, não né? tem obrigação nenhuma de educar seu filho, até porque os pais, geralmente, numa escolinha, não permitem que o professor dê pitaco na educação do filho. Quer que treine, quer que ensine ele a nadar, quer que ensine ele a jogar futebol, não quer que eduque. Traz a habilidade. Quem tem que ajudar na educação é a escola. E dentro da escola tem que ter educação física escolar obrigatória em todos os níveis. Olha, isso é importante. Polêmico, hein? Polêmico. Os números que nós temos de Que abraço. sobrepeso, ansiedade e o que, em consequência disso, as crianças estão sofrendo na infância, pré-adolescência, adolescência, não deixam imaginar que esse retorno seja polêmico. Além de ser obrigatório, faz com que os educadores físicos que estão sendo formados pelas universidades hoje tenham um mercado de trabalho devolvido. Fato. Então, economicamente, você gera emprego. Gera emprego, gera dignidade e gera o principal, saúde. Saúde e formação. Porque o professor também não dá só a aula de futebol, ele dá a teoria do futebol na sala de aula, ele dá a teoria de voleibol na sala de aula. Dá fundamento. É simples, você sabe mal e porcamente todas as regras do voleibol, do handebol, do basquete, porque você teve. Sim. Seus filhos sabem? Porque tiveram. Seus filhos sabem? Ah, porque tiveram. Agora, Se não tivessem... mas hoje, na realidade, você acha que quantos sabem? Exceção. É exceção. Então, É exceção. o esporte ensina você a competir sem odiar. Competir com lealdade e respeito ao seu adversário. Interessante. É a tentativa de ser melhor que o seu adversário com lealdade que faz com que você tenha esse sentimento inserido na sua forma de pensar, na sua formação. E traz a questão de frustração. A competitividade que algumas escolas propõem em cursinho é tão selvagem que tem escolas que colocam barreiras entre o aluno e outro numa sala de aula. Já vi. Isso faz com que você faça a competição com quem está ao seu lado. Será que nessa relação que se estimula nas crianças dessa forma, se estimula a lealdade, respeito a ele? É uma competitividade torpe, por uma conquista individual. E o esporte proporciona no esporte coletivo conquistas coletivas. E hoje nós vivemos a geração do eu, porque a consciência coletiva foi extirpada, porque o esporte foi retirado do seio da escola. Então, existe hoje uma verdade. A verdade é que a gente precisa olhar melhor para a qualidade de vida que a gente quer a partir de agora. E aí, esse processo é muito, como você acabou de falar, emocional. A gente, por exemplo, só para você ter uma noção e a gente coroar isso, existem algumas ações coletivas que você pode fazer que traz muito mais alegria para as pessoas.
Né? Por exemplo, a própria terapia do riso. Existe um processo chamado terapia do riso, o cara não sabe o que é isso, um dia vai pesquisar, vai. Né? E é um processo coletivo. Perfeito. É o que você acabou de falar. Quanto mais você isola, mais fácil é de ter uma pessoa que não consiga lidar com as suas frustrações. Querido, olha, cara, o tempo passa. Bicho. Nós fazemos da frustração... O que é isso? Você é um exemplo disso e eu sou um exemplo disso. Eu sempre me auto-intitulei professor nariz, lembra disso? Eu tenho 1,63 m, exagerando, nem isso tenho. Não, se olhar pra cima, dobra, né? Meu apelido é Carlão. É aumentativo ou diminutivo? Aumentativo. Você acha que ele veio de bullying ou não veio de bullying? Com certeza. Exatamente. Eu acho que essas relações, tem que tomar cuidado quando você fala em bullying excessivo. Porque é exatamente essas adversidades que nos acrescentam. Hoje eu brinco com o meu nariz, com a minha calvície. Porque, primeiro, isso chama-se aceitação. Se você tem dificuldade de se aceitar, consequentemente, você vai ter dificuldade tremenda de se relacionar com o próximo. Isso é o fato. Então, isso também nós temos que colaborar. Isso aonde? Dentro da escola, dentro do esporte, dentro do pátio da escola, vivendo exatamente cada etapa de forma intensa. Para que não tenha nenhuma frustração nos processos. Eu não estou falando de agressividade, de bullying agressivo com racismo, com preconceito, isso é outra coisa. Isso já é o desequilíbrio. Já é o desequilíbrio. Esse já é o processo já acontecido. Não é o caso do Vini Júnior, o caso de... já é um conceito social, é muito mais profundo. É muito mais profundo. E onde se cura isso? Na escola. Na família. Na família. Esses valores você não aprende na escola, você aprende aonde? É a partir da família. Você aprende aonde esses valores? Na família. Na escola ela é... Na escola você projeta aquilo que você traz de casa, pô. Já tomou mordida na escola? Eu acho que a gente já passou por tudo, a gente viveu um momento de escola diferente, eu acho que tudo, sem excessos, a gente deve conviver. Fato. E eu acho que a escola tem que dar a mão para a família e vamos juntos fazer com que o mundo seja melhor para nossas crianças, como educando elas para o mundo. Né? Um mundo que seja fraterno, em que o pai e uma criança veja o pai e a mãe ser doador de sangue frequente. Né? Que uma criança veja o pai parar a uma quadra da escola, abrir a porta do carro virada para a calçada, não abrir a porta voltada para a rua, porque vai atrapalhar e colocar a vida em risco dela e de outra pessoa que está dirigindo outro veículo. Que a criança veja ser levada para a escola pela faixa de pedestre, que a criança não veja o pai e a mãe parar numa parte ou numa região onde não pode parar o carro para idoso, para deficiente, ou de acessibilidade, e ache isso normal. E eles ensinam, né? Pai, põe o cinto aí, põe não sei o que lá, põe não sei o que lá. Eles enxergam. Mas, porque a escola disse, mas o dia a dia que ele vai levar para a vida não é isso. Exatamente. Carlãozinho. Foi bom o papo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Gratidão por você existir. Obrigado. Né? Eu acho que existem poucas pessoas na minha vida, na minha passagem, de muitas outras, que possam falar isso com a tranquilidade que eu falo. Obrigado. Eu fico feliz. Seja sempre bem-vindo ao meu coração, a toda essa nossa nave-mãe. Que Sangue Bom seja a instituição de referência que você tanto sonha e almeja. Né? E você que está aí com a gente, cara, liga lá, fala lá, se conecta lá, Instituto Sangue Bom. É no Instagram, é no Face, é facinho, é com S, tá? Instituto, beleza? Que tem uns caras que já tá meio tenso. Lá digita e se conecta com esse movimento voluntariamente. Você já sabe que o seu salário vai ser esse, doar vidas, né? E salvar vidas. Doar a sua vida para salvar vidas. Isso. Não é isso? Doar um pouco da sua vida. Assim, eu queria primeiro te agradecer, dizer que gratidão. As suas palavras de sentimento é recíproco por você e por sua família, você sabe disso. E pela Karina, né? Beijo, amorzão. Deixar um beijo e abraço para todos e todas que estão nos assistindo. E uma mensagem, assim, nesse mundo pós-pandemia, quando durante a pandemia, até mesmo um aperto de mão de uma pessoa que você não tinha tanta intimidade fez falta. Fez. A solidariedade é o grande antídoto contra tudo que é gerado pelo excesso de tecnologia. A solidariedade é o grande antídoto contra o individualismo, contra a indiferença e contra a intolerância humana. Muito bom, muito bom. Pratique empatia, procure informação correta sobre o que é a doação de sangue, o que é a doação de medula óssea.
onde o pequeno gesto salva uma vida efetivamente. E procure, a partir desse pequeno gesto, olhar para o seu lado, como eu faço. Eu falo bom dia para todos e todas indistintamente, independentemente se eu vou ter a resposta na mesma intensidade ou se não vou ter resposta. Mas esse é a prática, é a partir de mim. Seja sangue bom. Obrigado. Tamo junto. Meu querido. Valeu, obrigado. E olha, queridos e queridas, fique esperto, né? Siga a gente nas redes sociais, se você me permitir, @o_AlexFigueiredoMS. A gente tá aqui sempre trazendo para você esse nosso carinho sempre. E também siga a nossa querida Nave Mãe. Compartilhe essa história, compartilhe todos os processos que a gente tá vendo aqui, tá? No @MediaMax. E também o nosso querido no Instagram, @pod.hirms. Fique esperto, vai ter sorteio aí. E esse final de semana tá bombando e tem surpresa, hein? Daqui a pouco, hein? Tem surpresa, hein? Um beijo, um abraço e até semana que vem, se Deus permitir.